Muita gente hoje em dia discute sobre a relação entre religião e política, seja no sentido de que haveria alguma convergência entre uma determinada religião e uma ideologia política, ou, ao contrário, né, uma incompatibilidade, uma contradição entre uma religião e uma ideologia, um movimento, um partido político. É claro que esse tema não vem do nada, né? Existe aí um longo histórico, né, de problemas, tanto teóricos quanto políticos, envolvendo essa questão. Mas é possível resumir, né, o tipo de problema envolvido nos seguintes termos. A gente pode dizer, primeiro, que, do ponto de vista filosófico, para o cristianismo especificamente, existe um problema real aí colocado, no sentido da dificuldade de conciliar marxismo e cristianismo, no sentido de que o cristianismo envolve, né, pressupõe uma filosofia espiritualista, enquanto que o marxismo representa uma filosofia materialista. Então, na verdade, não é nenhum problema político, né? Nesses termos não chega a ser nem sequer um problema político, é um problema filosófico, um problema metafísico, né? Quais são as perspectivas ontológicas do cristianismo e do marxismo, havendo esse problema. Ou seja, qualquer doutrina materialista teria dificuldade de se conciliar com uma doutrina espiritualista, porque representam um antagonismo filosófico. Para o materialismo, né, o que significa isso? Significa que tudo na realidade é matéria, só existe matéria, né? Isso seria a posição materialista. Existe também alguns matizes, né? Existe um materialismo mais radical e o materialismo mais moderado. O materialismo mais radical diz isso, que só existe matéria e tudo que a gente diz que é espiritual é simplesmente falso, ilusório, é matéria, mas a gente se equivoca, né? A gente, por ignorância, por erro, atribui uma natureza espiritual a coisas que são meramente materiais. E há uma posição um pouco mais moderada de materialismo, que é a que diz que, na verdade, existem fenômenos espirituais, mas esses fenômenos espirituais teriam causas materiais. Então, de qualquer forma, a realidade mesma é material, né? Aquilo que a gente vê como fenômeno espiritual teria causas materiais, seria mais ou menos essa a ideia. Então, de alguma maneira, tanto o materialismo mais radical quanto o mais moderado são problemáticos do ponto de vista de uma doutrina cristã que é espiritualista, né? Enfim, filosoficamente espiritualista. E que vai dizer, obviamente, que Deus é espírito, então a realidade é fundamentalmente espiritual, ou seja, exatamente a posição oposta. Então, nesse aspecto, sim, existe uma dificuldade de compatibilização. Porém, como eu disse, isso não é uma questão política, isso é uma questão filosófica. Quando a gente vai para os debates propriamente políticos, não se está em discussão, não se coloca em discussão se você é materialista ou espiritualista. Em geral, não se trata disso, né? Enfim, então quando se discutem posições dos conservadores, dos liberais, dos social-democratas, dos socialistas, o que está em jogo são outras questões, né? Não são esses problemas filosóficos mais profundos. Enfim, então, para você se posicionar diante, por exemplo, da discussão sobre o tamanho do Estado, sobre as funções do Estado, né? Quais funções o Estado deve ter na sociedade? Se você escolhe que deve ter múltiplas funções ou reduzidas funções, você pode ser cristão defendendo uma posição ou a outra, né? Isso é quase indiferente em relação aos parâmetros, né, aos princípios propriamente religiosos. Isso é indiferente. Isso vai mais de uma questão do teu entendimento de história, de cultura, de economia, né, que são os parâmetros realmente presentes, né, numa discussão política. Fatores históricos, fatores econômicos, culturais e propriamente políticos, de como a política funciona na realidade, né, na prática. Enfim, então, qual seria outro problema? O problema dos valores e dos costumes. Bom, devem ser conservados, devem ser transformados, devem ser modificados, devem ser superados. Isso aí também vai depender de cada valor, de cada discussão específica, né? Porque
tampouco aí entra em jogo alguma posição estrita religiosa, né, que possa dizer uma coisa ou outra, ou mesmo em relação a tipos de regime, né? Existem cristãos que defendem a democracia liberal, existem cristãos que são social-democratas, existem cristãos que são monarquistas, né? Existe de tudo aí possível. Enfim, pode haver até, não sei, cristãos que defendem outro modelo que não é nem, enfim, do nosso contexto moderno, né? Isso aí há de tudo, né? Enfim, e entram aí também uma série de discriminações e preconceitos que já não tem nada a ver com a discussão política, mas tem a ver com estereótipos sociais, culturais, etc. E aí a discussão já descamba para um outro lado. Enfim, então, fechando o assunto, né, esse tópico seria basicamente isso, que a religião tem as suas posições e tem algumas posições que são fundamentais, sem as quais ela não pode defender a sua própria doutrina, né? Ela perde de vista os seus princípios, mas existem outras questões nas quais existe uma flexibilidade. Aí a coisa, como eu disse, é relativa a convicções de outra natureza, não apenas religiosas, mas depende do repertório cultural de cada um, da experiência de cada um, até mesmo do fato de que, bom, nós somos brasileiros e nós temos como horizonte os governos que nós tivemos, né, ao longo da história, ao longo das últimas décadas, os problemas econômicos e sociais que nós temos. Então tudo isso aí entra em jogo e é decisivo na hora de tomar uma posição, de ter uma opinião política, de apoiar ou não um governo ou uma candidatura, etc. A discussão é especificamente política.